Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje nós temos aqui na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, o momento em que o Espírito vai conduzindo Paulo, os apóstolos, primeiro aí a Troade, Neápolis, depois Filipos, Macedônia. Lembrem-se que ele teve uma visão de um macedônio que pedia para ele ir. Sempre os apóstolos estão com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito e seguir, Uma coisa que a gente tem tentado aqui na paróquia é tentar aguçar o ouvido interior ao sopro do Espírito. Eu sempre digo que não tem uma regra para seguir quanto tempo tem que gastar na igreja, quanto tempo tem que gastar na família, que é um dos pontos assim difíceis. Que tempo que eu gasto com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, e eu estou indo na igreja demais? Não existe. Existe você estar atento, atenta ao Espírito. Claro, existem coisas que são muito objetivas. Você ter um tempo de qualidade na família. Enquanto você estiver com a família, tenha qualidade. Gaste o tempo amando a esposa, o esposo, os filhos. Gaste o tempo. Esteja com eles, não em redes sociais, olhando, estão voando, vendo seu filme para lá. Não, gasta. Porque se você tem qualidade em um tempo que você está em casa, quando você sair, não vai sentir tanto que você já se dedicou, se doou. Mas grande parte do momento, em grande parte do tempo, você precisa que o Espírito te dê uma inspiração. Se ali é hora de sair, se não vai ter problema, ou é melhor ficar em casa em algum momento, que o filho está meio carente, o marido, a esposa, passa por dificuldade. É o Espírito. Então você tem que estar sempre atenta ao Espírito. E depois eles chegam no lugar que parecia haver oração, um lugar que reza. Nós temos que ter uma posição de oração contínua, Rezar, rezar, rezar. Cabeça ao alto. A nossa vida tem que estar ligada ao alto. Porque aí o Espírito age onde você estiver. E aí chegaram algumas mulheres, e como eles estavam em oração, uma foi tocada, Lídia. Interessante que Deus fala, o Senhor abriu o seu coração. Quando a gente está rezando, o Espírito abre o coração daquela outra pessoa. Tem muita gente também que tem o hábito de rezar pelo anjo da guarda da pessoa. Quando você tiver alguma coisa muito importante para falar com alguém, ou tiver em conflito, peça para o anjo da guarda da pessoa. Tem esse hábito. Os resultados. Guido Schaffer, aquele médico seminarista que morreu surfando, e hoje ele está em processo de beatificação, ele tinha o hábito de rezar uma Ave Maria pelo anjo da guarda da pessoa. Uma vez ele foi pregar lá na Barra da Tijuca, e estava tudo fechado, ele teve que ir na casa de alguém, e não atendia o interfone. E aí ele rezou uma Ave Maria para o anjo da guarda da pessoa, rapidinho. Tudo bem que ele é santo, Mas se a gente está numa vida íntima com o Espírito Santo, com certeza vai nos ajudar a invocar a presença do anjo da guarda. E Lídia aceitou as palavras de Paulo. Batizou ela e sua família. Opa, não fala exceto crianças. Qual que é um grande problema de dizer que para ser batizado tem que crer primeiro? Ou seja, tem que ser mais adulto. O que gera de problema? O que vocês acham? Essa história de alguns protestantes dizem, não, quem crer e for batizado será salvo. Ou
seja, tem que esperar crescer para batizar. O que gera de problema aí? Como é que fica o deficiente mental? Nunca vai ser batizado? É um problema sério, hein? Ele não é filho de Deus? O que vocês acham? Meditem um pouco. Olha a gravidade de um erro de interpretação. Vejam bem, ela e sua família inteira foi batizada. Mas como uma boa mulher, cheia do Espírito Santo, o que é a característica principal da mulher cheia do Espírito? Acolhida. Uma pessoa que tem sorriso, que acolhe. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei na minha casa. Uma pessoa que é cheia do Espírito é aquela pessoa que acolhe. A sua casa é sempre cheia. Né? Uma pessoa que tem a marca da acolhida na alma. Isso é um sinal do Espírito. O Espírito faz você ser simpática, você ser acolhedora, agradável. Essa é a marca do Espírito. Assim como o padre também, né? Mesmo os padres coléricos, assim, dizem que sou colérico. Eu não sei se é verdade esse trem. Eu nem tenho... Mas vocês querem um padre acolhedor? Não é? Um padre que sorri. Ontem mesmo, a Isaura está internada com pneumonia e eu não consegui ir e tal. Aí a gente falou por telefone, ela, não, é porque eu estou aqui internada. Né? Sim. Falei, como é que tá? Pois é, talvez eu vou ser transferido. Aí eu já pensei, não, quer uma visita, né? Aí ontem, depois da crise, eu tive que passar lá, visitar. Todo mundo quer uma pessoa que vá, que acolha. Se você se fecha, não, eu não quero saber de nada, isso é um sinal do demônio, né? Totalmente do demônio. Então fica aí essa frase para vocês guardarem para toda a vida. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei na minha casa. E forçou-nos a aceitar, diz Paulo. Forçou-nos a aceitar. E provavelmente deve ter servido eles com todo amor, com toda a graça. E depois no Evangelho, Jesus fala do Paráclito. Quando vier o defensor que vos mandarei da parte do Pai, o Espírito Santo, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Eu sei que é difícil viver a nossa vida. É difícil, né? A vida dos mandamentos da igreja, os mandamentos, os 10 mandamentos. Mas, como dizia São Paulo, a lei mosaica de Moisés não era capaz de fazer que os judeus a cumprissem. Mas Jesus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a cumprir as leis. Essa é a força do Espírito. O Espírito que nos move a cada dia cumprir. E quando você no início luta para cumprir os mandamentos, que é difícil, parece. Quando você luta, o Espírito vem a seu favor, te ajuda, por mais doloroso que seja, e depois você sente uma alegria. Alegria que vem do alto, por ter cumprido a sua missão. Porque a nossa missão é configurar Jesus, é amá-lo, amar a igreja, né? E vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Depois Jesus diz,
Vocês vão ser expulsos das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Estamos vivendo momentos difíceis, né? Vocês estão recebendo bombardeios aí do show na Banona, na internet. Tanta coisa misturando cruz com um monte de orgia. Eu nem publico porque eu tenho pena, muita pena da Madonna. Assim como eu tinha muita pena do Michael Jackson. Muita pena. Eu tenho muita raiva de quem deveria saber muito e não sabe. Mas Madonna, Pablo Vittar, Anitta, é de dar pena. Né? A gente precisa rezar muito por essas pessoas. Muito. Porque é de dar dó. Precisa de muita oração. Então, quando vocês virem isso, rezem muito por essas pessoas. Poderia ser nossos filhos, né? Quando eu falo nossos, se eu tivesse casado, tá, gente? Vai falar assim, o padre Pablo falou que tem filho, porque aqui tudo tem, tudo é motivo de... Poderia ser nossos filhos, poderia ser sua irmã, seu irmão, né? Então vamos rezar muito, muito por esses coitados. Por isso que eu falo, o que adianta dinheiro? O que adianta dinheiro? Quem queria estar na pele de uma popstar como aquela, tadinha? Já com 65 anos, querendo ser uma adolescente, cheia de... Que ridículo. Que ridículo, né? Imagina ela, uma senhora bem vestida, quase a idade da minha mãe, né? Minha mãe não gosta de falar a idade, não. Mas quase a idade da minha mãe. Bem vestida, com um terço na mão, de joelho. Isso é bonito? Vamos rezar. Mulheres como Lídia, aquela interceda, tenho certeza que ela está no céu intercedendo por todas as mulheres. É de dar dó, é de dar pena. E é importante vocês analisarem isso, não para ficar jogando pedra, né? Eu não quis nem publicar nada, mas para vocês virem o que é alguém que não tem Deus, que não foi educada na fé. É de dar dó. Pode ter dinheiro que for. Eu tenho pena de quem só tem dinheiro.